gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Livros Cor-de-Rosa. E dessa vez eu vim com um vídeo diferente aqui pra vocês, pra conversar mesmo de Harry Potter, porque eu parei pra pensar que eu nunca contei pra vocês a minha história com a leitura. E Harry Potter foi essencial pra que eu me tornasse uma leitora hoje. Gente, eu vim preparadíssima com a minha blusa maravilhosa de Hogwarts pra contar um pouco pra vocês a minha história com essa coleção que mudou a minha vida. Gente, quando eu falo mudou a minha vida, não estou exagerando, é realmente assim, ela trouxe uma Júlia diferente, sabe? Eu acho que ela me fez me apaixonar de uma forma completamente diferente do que eu já tinha me apaixonado antes, sabe? Eu conheci Harry Potter com os filmes, porque uma vez eu tinha acabado de sair de uma festa junina e eu tava com dois amigos aqui em casa, eles vieram da festa junina aqui pra casa. Oi, sinalzinho. Eles vieram da festa junina até aqui em casa, né? E a gente ficou aqui pra assistir algum filme, né? E a gente tava decidindo o que era e tudo mais. E esse meu amigo virou e falou: ai, tô muito afim de assistir Harry Potter. Eu acho que você vai amar muito essa história, Júlia. E eu olhei e eu falei: Harry Potter, nossa, não, já tinha só ouvido falar, não sabia nem do que se tratava, não sabia nem que era história de bruxo, só pra vocês terem noção, não fazia a menor ideia. Eu tinha 13 anos, inclusive, tá? Tava no 7º ano, na escola, tava no 7º ano? Mais ou menos isso. Enfim, eu tinha 13 anos quando isso aconteceu. E aí essa minha outra amiga, ela falou: não, Harry Potter não gosto de Harry Potter e tudo mais. Falou que de jeito nenhum que ela ia assistir aquele filme. Mas esse menino acabou insistindo pra que a gente assistisse. E aí eu sentei no sofá, né? Sentamos os três no sofá. Essa minha amiga dormiu o filme inteiro, gente. O filme inteiro ela só dormiu. E eu, gente, preguei o olho na tela. Isso era na época, inclusive, que tinha todos os filmes de Harry Potter na Netflix. Saudades. Então, eu assisti lá, tipo, grudei na TV e eu não conseguia parar de ver nenhum segundo. Meu Deus do céu, eu viciei. Eu falei: meu Deus, o que vai acontecer agora? Não sei o que, e o Harry e Hermione, não sei o que. Viciei no filme, sabe? Tipo, amei. Logo que eles foram embora, eu já fui assistir o segundo volume. E assim, todos os dias eu ia assistindo um diferente. Todos os dias eu tava ali assistindo até chegar no 8º filme. E quando eu cheguei no 8º, eu falei: pelo amor de Deus, ferrou. O que eu vou fazer na minha vida agora? Gente, real, a sensação era como se a vida tivesse acabado a partir dali. Tipo assim, acabou os filmes de Harry Potter, o que eu vou fazer? Aí mandei mensagem pra esse meu amigo, que era fã, né? Eu falei: pelo amor de Deus, acabei os filmes, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Porque assim, acabou os filmes, o que eu vou fazer? Eu vou reassistir? O que eu faço? Aí ele falou: Júlia, tem livro. Aí eu: como assim? Peraí, ninguém me avisou que tinha livro de Harry Potter. Eu não sabia, gente, eu não sabia que existia livros de Harry Potter. Aí ele falou: Júlia, tem livro, eu tenho toda a coleção aqui em casa, você quer que eu te empreste? Eu falei: pelo amor de Deus, me empresta, que eu não aguento mais, eu tô assim... eu tô sofrendo aqui, que acabou os filmes. E aí ele foi me emprestando uma vez por semana, ele me trazia um. Eu lia tudo em um dia só, tá? Tipo, no mesmo dia que ele me trazia o livro, a gente se encontrava semanalmente, ele sempre me entregava um. Todo dia, gente, que ele me trazia o livro, eu já lia direto, terminava, mandava mensagem pra ele no final, eu falava: meu Deus, acabei o livro, não sei o quê. Aí eu já quero o próximo. E aí chegou um momento que ele começou a me dar vários, assim, sabe? Tipo, ele me dava 3 logo de uma vez, justamente porque eu lia muito acelerado, não sei o que, eu não conseguia parar, viciei, gente, viciei. Em 2 semanas eu tinha lido todos. Foi um negócio muito assim, foi tipo muito intenso. E, gente, isso aconteceu justamente numa fase que eu não estava lendo com muita frequência. Eu realmente, assim, eu sempre gostei de ler, sempre fui uma criança que gostou de ler. Meus pais me trouxeram sempre muitos livros, minha mãe lia muito pra mim quando eu ia dormir, enfim, eu adorava ouvir história, sempre fui apaixonada especialmente por romance, então, tipo, contos de fadas eram os meus favoritos. E aí, quando chegou mais ou menos no 4º ano, quando eu tinha, sei lá, uns 9 anos, eu ia todo dia pra biblioteca pegar um livro lá, e aí eu gostava muito de Diário de uma Garota Nada Popular, de Go Girl, enfim, essas coleções bem menininha mesmo, era o que eu mais gostava. Mas assim, eu tava há algum tempo, né, já tava uns 2, 3 anos sem, assim, ler com muita frequência como eu lia antes, sabe? Eu tava assim mais parada, não tava muito afim, assistia mais filme, assistia mais série, essa fase, né? E Harry Potter mudou completamente isso, mudou a chavinha, gente. Eu viciei em 2 semanas, eu tinha terminado tudo, e fazia muito tempo que eu não lia tanto assim, sabe? Então eu percebi, eu falei: meu Deus do céu, agora que acabei os livros, o que é que eu vou fazer da minha vida, né? Aí reassisti todos os filmes, reli todos os livros, mas assim, e agora, sabe? Tinha aquela sensação de: meu Deus, acabou, e minha vida acabou, e agora o que eu vou fazer, sabe? Quando você não se sente completo, parece que tá faltando alguma coisa, e faltava mesmo, né? Eu comecei a pesquisar mais de Harry Potter, entender de Harry Potter, vi alguns contos que a J.K. Rowling deixou meio que
à parte, né? Que ela trouxe, enfim, uma do Sirius Black e do James Potter, inclusive, também, que me marcou muito. Eu amo aquele conto da J.K. Enfim, então assim, eu comecei a procurar e ler mais, e queria mais, e queria mais, e queria mais. Eu acompanhava um monte de canal de YouTube falando de Harry Potter, vi um monte de coisa, mas assim, e agora? E agora? Pra onde é que eu vou? Onde é que eu tô? O que é que eu vou fazer da minha vida? E aí foi quando eu cheguei nas fanfics, baixei o Wattpad, gente, me rendi, baixei o Wattpad e comecei a procurar fanfics do Ron e da Hermione, que até então era o meu casal favorito. Eu sempre gostei muito de um cão e gato, de um romance assim divertido. Eu sempre assim, desde o primeiro livro eu olhava e falava, nossa, esses vão ficar juntos, não tem como. Lá no primeiro filme que eu assisti, eu olhei e falei, nossa, tipo muito esse casal. Então assim, era um casal que eu apoiava muito, que eu gostava muito, adorava a Hermione, me identificava muito com ela. Então eu falei, quer saber? Vou ler fanfic da Hermione e do Ron. Só que assim, parecia que não encaixava, sabe? Eu acho que eu já sabia a história do Ron e da Hermione, então parecia que não fazia sentido pra mim continuar lendo fanfics deles, sendo que a história deles já tava ali, já tava pronta, eu já sabia, eu já conhecia, eu já tinha acompanhado. Então assim, parecia que não tava encaixando, não tava dando certo. Até que veio ali, no próprio Wattpad, uma sugestão de uma outra fanfic, né? Quando você termina uma e aí vem sugestão de outra, foi tipo isso que aconteceu. E essa outra fanfic era do casal Gilly, James e Lily, no caso, que são os pais de Harry Potter. E assim, eu conhecia a história deles por causa dos livros, né? Sabia daquela história da obsessão do Snape, sabia que ele era louco, apaixonado por ela, meio doido, inclusive. Mas assim, sabia por cima, sabe? Sabia da história que tinha no livro e tudo mais, nunca tinha pesquisado realmente sobre eles. E eu comecei a pesquisar, li a fanfic, inclusive aquela fanfic da pior do mundo, sabe? Aquela fanfic com milhões de erros ortográficos, assim, que tá história super mal desenvolvida. Foi aquela fanfic que eu li, mas eu senti um envolvimento tão intenso com aquele casal. Mesmo aquela fanfic que pra mim era horrível, eu senti um negócio muito forte com aqueles dois. Muito, 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 muito forte. E aí eu comecei a pesquisar mais, né? Eu queria mais, eu falei, nossa, esse casal é incrível, eu quero mais deles. No final, apaguei o Wattpad, comecei a procurar em sites, então assim, eu fui no Floreios e Borrões, Spirit Fanfics, Nia Fanfics, fanfiction.net, enfim, e parei no fanfiction.net, viciei nesse site, que é meu site até hoje, gente, eu leio fanfics até hoje, tá? Isso foi o quê? 6 anos atrás. Leio fanfics até hoje, então assim, e aí eu comecei a viciar e eu li todas as fanfics desse casal na internet, eu juro pra vocês, gente, eu li todas que você imaginar, eu já li, todas, e acompanho até hoje algumas, releio algumas quando eu fico com saudade desse casal, enfim. Então foi algo que me marcou muito, 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 muito. Eu fiquei uns 3 anos sem parar, todo dia lendo uma fanfic dos dois. Eles são o meu casal favorito no mundo, sabe? Aquele casal que eu já li 50 mil histórias diferentes deles, e ainda assim continuo apaixonada em cada uma. Então assim, eles mexeram muito comigo, sabe? E aí mudaram uma chavinha em mim. Quando eu tinha ali, ainda 13 anos, sabe? Que eu comecei a olhar e falar, nossa, eu quero escrever uma história assim. Quero escrever uma história desse jeito, quero, sabe, fazer algo diferente com as pessoas e ter essa emoção que eu tive lendo Harry Potter, sabe? Quero que as pessoas tenham algum tipo de emoção lendo uma história que é minha. E aí eu falei, quer saber? Vou tentar escrever meu livro, vou tentar. Sentei na frente do computador e assim que nasceu Entre Dois Mundos, inclusive. Esse meu livro aqui que está na estante hoje, meu queridinho, nasceu dessa forma. Foi com esse envolvimento com Harry Potter que eu comecei a escrever minha própria história, que eu queria mexer com alguém da forma que eu tinha sido mexida, sabe? Então assim, eu viciei tanto nas fanfics que muitas coisas de Entre Dois Mundos tem base em Harry Potter, tem base no casal James e Lily. Eu acho que se você ler com muita atenção, você vai perceber que o Nicholas tem muito do James, e isso foi muito proposital, porque era o meu mocinho, né, da época. Então, enfim, foi algo que mexeu muito comigo, foi assim que nasceu essa minha vontade de escrever. Só que assim, gente, eu não consegui publicar o livro, aquela coisa, eu era muito novinha, gente, tinha 13 anos. Eu era muito, muito novinha, a história não tava maravilhosa, não tava bem desenvolvida, tinha muita coisa que eu mudei hoje, né, da história. O livro tá com o dobro da quantidade de páginas, inclusive, porque eu acrescentei muita coisa, mudei muita coisa, enfim, que eu acho importante. Mas assim, sabe, foi
aquele negócio que mudou aquela chavinha de, nossa, eu posso escrever um livro. Eu terminei esse livro aqui, eu consigo escrever outro. Consigo escrever outros, enfim, comecei a desenvolver novas histórias, comecei a escrever, escrevi até algumas fanfics minhas, né, umas one-shots, né, que são fanfics de um capítulo só, mas eu escrevia e eu publicava. Eu escrevia, gente, na sala de aula, peraí, deixa eu ver se eu acho alguma dessas coisas que eu tinha guardadas, mas assim, eu rabiscava no caderno e depois passava pro computador, essas coisas assim. Então eu fiquei muito assim viciada na escrita na época também, tanto na leitura quanto na escrita. Então eu tava sempre lendo e escrevendo. Aqui, gente, achei, meu Deus do céu, olha isso, são registros de folhas de caderno que eu escrevia na sala de aula. Eu passava assim horas e horas, tenho guardado essas histórias até hoje, que eu achei importante guardar, e eu amo ter essas histórias hoje, né? Que foi assim, o indício de histórias que eu criei, e foi assim que eu comecei, né? Passei algum tempo parada depois disso, eu acho que nos meus 15 anos eu dei uma desmotivada, e aí eu parei de escrever um pouco, e fiquei só lendo, assim, aí eu comecei a ler mais livros do que fanfics, né? Foi nessa época que comecei a ler... reler Minha Vida Fora de Série. Já tinha lido Minha Vida Fora de Série antes de ler Harry Potter, mas eu reli, viciei ainda mais. E aí lançou Minha Vida Fora de Série 4, enfim, todo aquele negócio que a Paula Pimenta voltou com tudo. Comecei a ler outras histórias, então assim, eu me apaixonei nessa época por Crepúsculo, eu li Divergente, enfim, então foram vários livros que foram chegando pra mim, começaram a fazer muito sentido, conversar muito comigo. Então eu comecei nessa fase lendo mais livros diferentes, sabe, ao invés de só as fanfics, mais ou menos quando eu tinha uns 15, 16 anos. Mas, gente, quando eu falo que Harry Potter mudou minha vida, não foi só no início, foi agora também. No ano passado, né, em junho do ano passado, ou seja, faz um ano já que isso aconteceu, eu estava ali numa fase de, nossa, terceiro ano do ensino médio com EAD. O que eu vou fazer da minha vida agora? Aquele negócio, aquela sensação de, nossa, nada tá funcionando, nada tá dando certo. Eu não sabia o que queria ser, sabe, minha carreira. Eu sabia que eu queria fazer psicologia, mas eu nunca tive certeza que eu queria trabalhar com isso, sabe? Eu gosto das aulas, gosto do curso, gosto das matérias, mas eu olhava e falava, nossa, será que eu vou querer trabalhar com isso o resto da minha vida mesmo? Então eu tava passando por essa dúvida muito grande de eu não sei o que eu vou fazer. Já tinha até o canal no YouTube aqui, já tinha lá o Instagram, mas assim, tinha aquela situação de eu não sei o que vai ser da minha vida agora e eu tô perdida. E aí eu comecei a reler fanfics de Harry Potter, aí eu peguei aquelas que eram minhas favoritas, sabe? Aquelas minhas favoritas do meu casal favorito. Eu olhava e falava, nossa, vou pegar essas assim que mexeram muito comigo e vou reler. E foi isso que eu fiz. Passei ali um mês relendo todas as minhas favoritas. E aí foi quando eu olhei e falei, nossa, mas eu podia escrever uma fanfic minha, né? Faz tempo que eu não escrevo, vou tentar aqui, veio uma ideia na minha cabeça, inclusive de uma nova oportunidade que essa semana foi finalizada a fanfic, então assim, muito louco, né? Essa semana que eu consegui finalizar essa fanfic, que são dos marotos lendo os livros de Harry Potter, então assim, eu comecei a pensar no que eu ia fazer, comecei a escrevi muito, comecei a postar, comecei a conquistar leitores, isso mexeu muito comigo, eu falei, nossa, posso escrever, as pessoas gostam do que eu escrevo, então vou escrever mais, né? E aí veio outra ideia de fanfic na minha cabeça, que foi What Makes You Beautiful. Comecei a escrever What Makes You Beautiful, logo mais escrevi mais uma. Então assim, comecei nesse universo das fanfics no ano passado, e assim, voltei com tudo. Sou muito grata às fanfics até hoje, inclusive, eu amo, escrevo até hoje algumas, então assim, não vou abandonar fanfics nem nada. Mas assim, em dezembro que eu olhei e falei, nossa, mas eu podia publicar um livro. Então, você tem aquele livro guardado ali, guardado na gaveta, você não fez nada com ele até hoje. O que você acha de desenterrar esse livro, Júlia? E foi quando eu tive essa ideia, sabe? Quando eu olhei e falei, nossa, Entre Dois Mundos tem potencial, sabe? Vou tentar mexer com ele aqui. Mandei pra uma pessoa pra revisar o livro, essa pessoa revisou, trouxe o livro todo corrigido pra mim, fiz as modificações necessárias, e aí eu reescrevi, né? No final eu acabei reescrevendo e acabei publicando aqui pra vocês. E desde então, gente, eu escrevi, sei lá, eu escrevi já 3 fanfics, foram 3 fanfics e 3 livros. Vocês só conhecem um dos livros até agora, mas assim, foram 3 livros que já foram escritos, já estou indo pro 4º livro, já comecei inclusive. Então é muito louco, sabe? Que eu olho e falo, nossa, meu Deus, tudo isso começou por causa de Harry Potter, por causa de um filme, e que me viciou e que mudou muita coisa, sabe?
Eu fiz um post no Instagram esses dias de coleções da vida e eu falei lá que Harry Potter é minha coleção da vida. O que isso significa? É a coleção que não importa quanto tempo passe, você sempre vai ser grato a ela, você sempre vai amar ela. Mesmo assim, 10 anos depois você vai continuar amando, sabe? Eu acho que Harry Potter é minha coleção da vida justamente por isso, sabe? Por ter mudado tanta coisa e por ter feito muito sentido pra mim, sabe? Foi algo assim que, nossa, me trouxe pra uma paixão que eu não sabia. A paixão de escrever, a paixão de ler muito, a paixão do romance como um todo, a paixão da fantasia. Foi isso que me trouxe a Júlia leitora e me trouxe a Júlia escritora também. Então, assim, Harry Potter é a coleção da vida. Eu amo, eu sou muito, muito, muito grata a essa coleção, gente. Inclusive, eu fui para os parques de Harry Potter em Orlando. Calma, eu acho que eu tenho até uma foto aqui atrás. Vocês não têm noção do meu surto, gente, quando eu fui para os parques de Harry Potter. Esse aqui é lá na frente do trem. Então, assim, do Expresso de Hogwarts. Então, assim, foi muito, muito, muito louco. Foi a melhor viagem da minha vida, porque, nossa, eu vi, assim, todo o universo de Harry Potter na minha frente. É muito surreal olhar pra Hogwarts e entrar lá no carrinho e voar com o Harry, enfim. Muito, muito, muito legal, muito especial, quero voltar com certeza. Mas assim, eu acho que é minha coleção da vida, eu amo, 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 amo. E eu só queria trazer esse vídeo de desabafo, né? Então assim, me contem aqui nos comentários qual é a sua coleção da vida, qual foi a coleção que te marcou, qual foi a coleção que te fez começar a ler e talvez até a escrever. Então assim, me contem qual coleção marcou tanto vocês assim. Bom, gente, é esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouquinho diferente, mas pra contar um pouco da minha história com Harry Potter e a minha história com a leitura, né, como um todo, porque foi Harry Potter que me trouxe esse outro lado novamente e me trouxe, em primeiro lugar, o meu lugar como escritora, que eu acho que é algo que mudou muito pra mim e caiu justamente no momento que eu precisava no ano passado. Harry Potter voltou pra mim e voltou a fazer sentido e me trouxe esse outro lado de novo. Então, assim, é uma coleção que eu vou ser eternamente grata e eu continuo lendo fanfic de Harry Potter, continuo escrevendo fanfic de Harry Potter e provavelmente eu vou fazer isso o resto da minha vida, porque eu sou apaixonada. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, compartilha, comenta, se inscreve aqui no canal, que todo domingo e toda quarta-feira nós temos vídeos novos por aqui, então não esquece de se inscrever e de ativar o sininho pra não perder mais nenhuma notificação. Me sigam lá no Instagram, que eu tô sempre postando várias coisas pra vocês por lá também. E é isso, um big beijo pra vocês e até o próximo vídeo!